Olá, hein? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e toda quarta-feira tem programa novo disponível em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio como Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, entre outros. Inscreva-se em nossos canais. Acione o sininho no YouTube para receber os avisos de novidades e curta os episódios. E também faça parte das nossas redes sociais, estamos no Instagram, Twitter, Facebook, sempre procurando por O Espírito do Evangelho. No programa da semana passada, tentamos responder a uma questão interessante. A lei do progresso foi revogada no Brasil? Diante do que vemos de tantas ações no mal, parece que estamos evoluindo, andando para trás como sociedade e não progredindo, como diz lá a lei do progresso, no Livro dos Espíritos. Para mudar essa impressão, vimos ótimas orientações nesse programa a partir do Livro dos Espíritos e até do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. As queridas ouvintes e estimados ouvintes curtiram o programa e deixaram mensagens lá no YouTube, como a Ana Maria Estevam, a Sandra Rodrigues, o Ariovaldo Vieira, o Luiz Eduardo. Nossa, muitas manifestações, inclusive curtidas lá nos nossos posts no Instagram e no Facebook. Agradecemos muito por essa participação, assim como também vamos agradecer a participação do ouvinte Cláudio Ferreira, que fez uma pergunta que será o assunto do programa de hoje. Vejam vocês. Pergunta aqui o Cláudio Ferreira. Diante de tanta violência que nós vemos aqui no nosso dia a dia, como não responder com violência? Como conseguir ser cristão de verdade? Olha que observação importante aqui do Cláudio Ferreira. Como conseguir ser cristão de verdade nesse ambiente conflagrado? Essa questão aqui que a gente vê tantas coisas erradas. Como é que a gente consegue ser um cristão de verdade nesse ambiente? Ótimas questões do Cláudio Ferreira aqui para a nossa reflexão. E nós vamos analisar tudo isso a partir do próximo bloco. Então já vamos começar aqui com a primeira provocação do Cláudio Ferreira, nosso ouvinte. Como é ser cristão de verdade nesse ambiente conturbado em que vivemos? Para iniciar essa reflexão, vamos começar com uma passagem do Evangelho que está apenas em Lucas, diz lá Jesus, capítulo 9, versículos 23 a 25. Se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, se alguém quiser acompanhar Jesus, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Como sempre, ótimas frases e ensinamentos de Jesus. Se nós queremos seguir a Jesus, temos que negar a nós mesmos. Ou seja, segurar aqui, impedir o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa vaidade, controlar esses sentimentos negativos. Por quê? Quando vamos por esse caminho negativo, perderemos a nossa evolução espiritual em detrimento da nossa vida material. Ganharemos o mundo material. Muitas vezes ganharemos. Não é certeza, mas nós estamos apostando que vamos ganhar lá no mundo material. Mas com certeza, se nós formos por esse caminho negativo, nós vamos perder e estaremos desconectados dos ensinos do Mestre. Agora, é fácil optar por esse caminho, não pelo mundo material, mas pelo mundo espiritual? É fácil a gente fazer essa escolha? Não, não é um caminho fácil, não é uma escolha fácil. Tanto que o que mais encontramos no nosso dia a dia são pessoas que se dizem cristãs, que se dizem espíritas, que se dizem seguidoras de Jesus, mas não negaram a si mesmo. Como pede Jesus lá, negue-se a si mesmo. Controla essa vaidade, controla esse orgulho, controla esse ego. São pessoas que estão muito presas ao mundo material, ao mundo do bateu, levou, a minha ideia é melhor do que a sua, você é meu inimigo por não pensar como eu estou pensando.
Eu estou certo e você está errado. E pela imposição dessas certezas, pela força, pela violência, não é pela argumentação, é pela intimidação, né? Tenta vencer a discussão pela intimidação. E mesmo com esse comportamento, essas pessoas acham que seguem a Jesus. Estão equivocadas ou vivendo na hipocrisia. Por isso que Jesus disse lá em Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, já tem que fazer a vontade, tem que ter uma ação que vá nessa mesma direção, dos ensinos que Jesus nos colocou. Tem que praticar. Não adianta simplesmente falar, eu sou cristão, eu sou espírita. Tem que ter uma ação. E nesse último domingo, no dia 18 de julho, o pastor batista aqui de São Paulo, Ed René Kivitz, fez uma exposição muito interessante, chamando a atenção para esse desafio, que é seguir a Jesus de verdade. Vamos ouvir um trecho desta exposição e eu vou colocar o link para a íntegra dessa palestra na descrição do programa. Não é uma questão do que você acredita, não é uma questão do conjunto de ideias que você tem, é uma questão de você se engajar no caminho de Jesus, do jeito de Jesus e com Jesus. Esse assassinato do tesoureiro do PT no Sul é escandaloso. E eu fui ao Instagram deste criminoso assassino. E lá está escrito, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu não imagino Jesus entrando numa festa de aniversário e dizendo, aqui é Jeová, e pá! Não imagino. Eu não imagino Jesus no Getsêmani, quando os soldados romanos chegaram, Jesus dizendo, aqui é Jeová, e corta a orelha de todo mundo. Não imagino isso. Você imagina? Você imagina Jesus diante daquela mulher flagrada em adultério, dizendo, aqui é ordem, dona, acabar com essa bandalheira de adultério. Você imagina? Não, você não imagina, porque a Bíblia diz, inclusive, que não foi isso que ele fez. A questão não é o que você acredita. Mesmo que você tenha ideias corretas a respeito de Deus, mesmo que você tenha ideias corretas a respeito de como deve ser o mundo, a resposta ao Evangelho é seguir a Jesus. Fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. Gente, olha aí. Ótima reflexão do pastor batista Ed René Kivitz. Nós não podemos seguir a Jesus distorcendo suas palavras para encaixá-las em nosso entendimento de mundo. Porque quando nós fazemos isso, nós não estamos seguindo a Jesus. Nós não estamos negando a nós mesmos e nem carregando a sua cruz, como ele orienta lá em Lucas. Nós estaremos apenas querendo se passar por cristão. Ou queremos aparentar ser cristão no grito. Aí a coisa desandou de vez, né? E eu acho importante abrir esse espaço para uma denominação religiosa, além do espiritismo, né? Até para mostrar que os evangélicos não pensam de forma monolítica, têm um pensamento único. Não, longe disso. Há muitas vozes contrárias, vozes sérias, bons pastores que não assentam essa distorção dos ensinos de Jesus, que infelizmente nós estamos vendo com muita frequência. Aliás, o mestre já alertava para isso lá no famoso capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus fala o seguinte lá, vocês já devem conhecer essa passagem que é linda, né? As ovelhas reconhecem a sua voz, estamos falando aqui do bom porteiro, do bom pastor, quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele, o bom pastor, vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum, disse Jesus, elas seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Vejam, hoje ainda temos muitas ovelhas que estão seguindo a voz de estranhos e indo por um caminho muito equivocado. Para seguir Jesus, temos que nos conectar com seus ensinos verdadeiros. Como ele diz,
Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge, porque trabalha somente por dinheiro. Trabalha somente por dinheiro. Algumas versões até chamam esse empregado de mercenário. Então o empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas, disse aqui Jesus. Então, seguir a Jesus é seguir seus ensinos de verdade, não em aparência, e não se deixar levar por discursos de quem não é o bom pastor, e sim mercenários, que não estão preocupados com as ovelhas, mas sim com a questão material, com a influência política, com a vaidade, com o orgulho, com o ego. Essas pessoas querem ganhar o mundo inteiro e estão levando algumas ovelhas pelo mau caminho. Mas, como disse Jesus lá em Mateus, capítulo 15, versículo 14, essas pessoas, esses mercenários são cegos, conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco, disse aqui Jesus. E nós não queremos isso, não é mesmo? Então precisamos ficar atentos para não sermos guiados por interpretações equivocadas. Vamos abrir bem nossos olhos e apurar a nossa audição para reconhecer o bom pastor. Bem, nesse primeiro bloco, respondemos uma das questões aqui do ouvinte Cláudio Ferreira. Como conseguir ser cristão de verdade nesse ambiente em que vivemos, conturbado e que nos desorienta? É ficarmos atentos aos ensinos dele, seguir estes ensinos de Jesus. Essa é a prática. E no próximo bloco, nós vamos responder, então, a segunda questão aqui do Cláudio Ferreira. Diante de tanta violência, como não responder também com violência? Boa pergunta. No próximo bloco. Seguir a Jesus e ter um comportamento pacífico, amoroso, misericordioso. Todos vocês sabem disso. O problema é quando vivemos na pele a questão da violência. Como não reagir? O pastor Ed Kivitz mencionou no bloco anterior o triste ocorrido lá em Foz do Iguaçu. Barbaridade, né? Como se comportar de maneira cristã ao ver essas situações violentas, criminosas, injustas? Aí precisamos ouvir outro pastor, mas desta vez um pastor norte-americano e que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Estamos falando de Martin Luther King. Antes dele virar a principal referência do movimento pelos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos, ele tinha muitas dúvidas sobre como ser cristão num ambiente racista, discriminatório e violento. Situação essa que imperava em boa parte lá dos Estados Unidos, principalmente na região sul. Martin Luther King diz que ele mudou a forma de enxergar a situação quando ele teve contato pela primeira vez com as ideias de Mahatma Gandhi, que, como vocês sabem, empregou a resistência da não violência para liderar uma campanha bem sucedida, diga-se, né, pela independência da Índia, lá em relação ao Reino Unido. E essa ação dele pela não violência inspirou movimentos pelos direitos civis e liberdade em todo o mundo. Martin Luther King relata em sua autobiografia que um amigo havia acabado de voltar da Índia e comentou com ele sobre Gandhi. Foi um momento que transformou a vida de Martin Luther King. Eu vou ler aqui alguns trechos do capítulo 3 de sua autobiografia. Diz ele aqui no livro, sua mensagem, a mensagem de Mahatma Gandhi, foi tão profunda e eletrizante que saí daquele encontro com um amigo
e comprei meia dúzia de livros sobre a vida e obra de Gandhi. Como a maioria das pessoas, eu tinha ouvido falar de Gandhi, mas nunca o havia estudado com seriedade. Enquanto lia, fui ficando profundamente fascinado por suas campanhas de resistência não violenta. Fiquei sensibilizado em particular por sua marcha do sal até o mar e seus vários jejuns. Então aqui a gente dá uma paradinha só para lembrar aqui o que foi essa marcha do sal que ocorreu em 1930. Mahatma Gandhi decidiu desobedecer uma lei que existia, que era a lei do sal, que proibia os hindus de fazerem seu próprio sal, seu próprio tempero. Eles não podiam, tinham que comprar do monopólio britânico. E isso encarecia demais a vida, principalmente dos pobres. E aí ele fez, então, uma marcha que durou 24 dias até o litoral lá da Índia. Chegando lá, Gandhi e outros, e foi uma multidão, foi se juntando, começou com 50, 60 pessoas e chegou no final com um monte de gente. E aí eles foram juntando um pouco de água salgada à beira-mar em panelas, deixando essas panelas secarem, né, essa água secar ao sol, para pegar o sal. E muitas pessoas começaram a fazer isso, aos montes. E aí todas foram presas, abarrotaram as cadeias. E aí começou, então, esse processo de campanha não violenta de Mahatma Gandhi, que o nosso querido Martin Luther King ficou sensibilizado com essa marcha do sal. E aí diz aqui o Martin Luther King que todo o conceito de satyagraha, satya é verdade, o que equivale a amor, diz ele aqui, e agraha é força. Então, satyagraha significa a força da verdade ou a força do amor. É um conceito que foi criado por Gandhi. E quando ele fala todo esse conceito de satyagraha, o Martin Luther King diz o seguinte, que me pareceu profundamente significativo. E ao mergulhar mais a fundo na filosofia de Gandhi, diz aqui o Martin Luther King, meu ceticismo com respeito ao poder do amor foi aos poucos diminuindo. Como eu comentei para vocês, Martin Luther King tinha muitas dúvidas. Ele achava que ele, como um pastor, falando de amor de Jesus, não ia conseguir uma comunicação eficiente com as pessoas que frequentavam aquele ambiente religioso, onde ele era pastor, porque não estava respondendo às necessidades daquela comunidade. Então ele achava que aquilo era insuficiente, até ele encontrar os ensinos, o pensamento de Mahatma Gandhi. E aí ele percebeu, então, que o ceticismo dele em relação ao poder do amor verdadeiro, né? Será que dá para acontecer alguma coisa pelo poder do amor? Foi aos poucos, esse ceticismo foi aos poucos diminuindo. E consegui ver pela primeira vez sua potência na área da reforma social. Antes da leitura de Gandhi, eu tinha praticamente concluído que a ética de Jesus só era eficaz nas relações entre indivíduos. A filosofia de oferecer a outra face e a do amai vossos inimigos só eram válidas, achava eu, quando indivíduos estavam em conflito com outros indivíduos. Quando eram nações e grupos raciais que estavam envolvidos, uma abordagem realista parecia necessária. E aqui a gente pode incluir também questões políticas, divisões dentro de um país, né? Mas depois de ler Gandhi, diz Martin Luther King, percebi que estava totalmente errado. Gandhi foi provavelmente a primeira pessoa na história a elevar a ética do amor de Jesus acima da mera interação entre indivíduos com uma força social amplamente poderosa e eficaz. Para Gandhi, o amor era um forte instrumento de transformação social e coletiva. Olha como isso bate com o que nós vimos nos 2 últimos programas sobre a lei do progresso, né? A sociedade evoluindo, e evoluindo cada vez mais no sentido de um amor, de uma fraternidade. Foi nessa ênfase de Gandhi no amor, diz Martin Luther King, e na não violência, que descobri o método de reforma social que estava procurando. Então, aí, a partir desse momento, Martin Luther King começa a fazer o seu trabalho, a sua mobilização pela não violência, mas para transformar algo, para mudar aquela situação, aquele regime racista que existia em boa parte dos Estados Unidos, lá final da década de 1950, início de 1960, que é quando Martin Luther King vai fazer um trabalho muito efetivo de manifestações pacíficas, não violentas, para mudar aquela situação. Mas não foi uma caminhada fácil, né? Martin Luther King foi perceber na prática que essa proposta ela é difícil para todos aceitarem. A violência acaba despertando em alguns seguidores a vontade de responder à violência
com violência. No filme Selma, em 2014, isso fica bem evidente. Eles fazem uma marcha na cidade lá de Selma pelo direito ao voto. Selma fica no estado do Alabama e havia uma resistência feroz em permitir que os negros tivessem direitos civis. Houve uma repressão forte a essa manifestação, com várias pessoas feridas e tal. E a pressão para King abandonar o caminho da não violência também foi forte, mas ele seguiu firme, como mostra o filme Selma. Enquanto a violência enfurecida continua vitimando a população desarmada de Selma, enquanto ela é atacada com gás lacrimogênio e cacetetes como inimigos em uma guerra, nenhum cidadão deste país pode se declarar inocente porque todos temos a nossa parcela de responsabilidade pelas vítimas. Eu estou apelando para todos os homens e mulheres de Deus e de boa vontade em todo lugar. Brancos, negros, de todas as raças. Se você acredita que todos nós fomos feitos iguais, venha para Selma. Junte-se a nós, junte-se à nossa marcha contra a injustiça e a brutalidade. Precisamos de todos conosco. Então, vocês vejam, né? Enquanto muitos esperavam um discurso no estilo olho por olho, dente por dente, a partir daquela situação que acabou acontecendo, aquela repressão feroz que aconteceu em Selma, Martin Luther King continuou apostando nas manifestações não violentas e faz até um chamado para que todos participassem de uma nova manifestação. E nós precisamos agir nesse sentido, principalmente contra aqueles que querem impedir pela violência que a sociedade evolua. Além disso, precisamos saber conviver em harmonia. Afinal, Deus nos criou todos iguais, como diz Martin Luther King lá no filme. E até por isso, temos a necessidade de aprender a não pagar o mal com o mal, como recomenda Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 17. É duro, gente, eu sei, não é fácil, né? Não é fácil. Mas nós temos que fazer esse esforço para seguir a Jesus de verdade. E para isso é necessário ter ações no bem e não no mal. Como diz Paulo, lá no capítulo 12, versículo 21, também na carta aos Romanos, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vou até repetir, porque essa frase, esse versículo, ele é, assim, o resumo do nosso programa de hoje. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E conte aí, por favor, nos comentários, como você faz para não pagar o mal com o mal? Então, deixe seu comentário lá no YouTube. E se gostaram do programa, por favor, não deixem de curti-lo. Também inscrevam-se aí em nossos canais de O Espírito do Evangelho, seja no YouTube, seja nos tocadores de áudio. Também siga-nos nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.